Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da difusora bíblica e aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 103, estamos no período do Evangelho de São João e vamos ouvir João 13 a 15 e Provérbios 6, 6 a 11. João 13. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo bem que tinha chegado a sua hora da passagem deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, levou o seu amor por eles até ao extremo. O diabo já tinha metido no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a decisão de o entregar. Enquanto celebravam a ceia, Jesus, sabendo perfeitamente que o Pai tudo lhe pusera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e atou-a à cintura. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que atara à cintura. Chegou, pois, a Simão Pedro. Este disse-lhe: Senhor, tu é que me lavas os pés? Jesus respondeu-lhe: O que eu estou a fazer tu não o entendes por agora, mas hás de compreendê-lo depois. Disse-lhe Pedro: Não, tu nunca me hás de lavar os pés. Replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, nada terás a ver comigo. Disse-lhe então Simão Pedro: Ó Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Quem tomou banho não precisa de lavar senão os pés, pois está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Ele bem sabia quem o ia entregar, por isso é que lhe disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés e de ter posto o manto, voltou a sentar-se à mesa e disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Ora, se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Na verdade, dei-vos exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também. Em verdade vos digo: não é o servo mais do que o seu senhor, nem o enviado mais do que aquele que o envia. Uma vez que sabeis isto, sereis felizes se o puserdes em prática. Não me refiro a todos vós. Eu bem sei quem escolhi e há de cumprir-se a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já vos-lo digo, antes que isso aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo: quem receber aquele que eu enviar é a mim que recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo dito isto, Jesus perturbou-se interiormente e declarou: Em verdade vos digo que um de vós me há de entregar. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem a quem se referia. Um dos discípulos, aquele que Jesus amava, estava à mesa reclinado no seu peito. Simão Pedro fez-lhe sinal para que lhe perguntasse a quem se referia. Então ele, apoiando-se naturalmente sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado de pão ensopado. E molhando o bocado de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo após o bocado entrou nele Satanás. Jesus disse-lhe então: O que tens a fazer, falo depressa. Nenhum dos que estava com ele à mesa entendeu, porém, com que fim lhe o dissera. Alguns pensavam que, como Judas tinha a bolsa, Jesus lhe tinha dito: Compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Tendo tomado o bocado de pão, saiu logo. Fazia-se noite. Depois de Judas ter saído, Jesus disse: Agora é que se revela a glória do Filho do Homem, e assim se revela nele a glória de Deus. E se Deus revela nele a sua glória, também o próprio Deus revelará a glória do Filho do Homem, e há de revelá-la muito em breve. Filhinhos, já há pouco tempo vou estar convosco. Haveis de me procurar, e assim como eu disse aos judeus: Para onde eu for, vós não podereis ir,
também agora o digo a vós. Dou-vos um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Por isto é que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir por agora, hás de seguir-me mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, porque não posso seguir-te agora, eu daria a vida por ti. Replicou-lhe Jesus: Darias a vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo antes de me teres negado 3 vezes. João 14. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, como teria dito eu que vos vou preparar um lugar. E quando eu tiver ido e vos tiver preparado lugar, virei novamente e hei de levar-vos para junto de mim, a fim de que onde eu estou, vós estejais também. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos nós saber o caminho? Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Se ficastes a conhecer-me, conhecereis também o meu Pai. E já o conheceis, pois estáis a vê-lo. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus disse-lhe: Há tanto tempo que estou convosco e não me ficaste a conhecer, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como é que me dizes então, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As coisas que eu vos digo não as manifesto por mim mesmo. É o Pai que, estando em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem crê em mim também fará as obras que eu realizo, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o farei, de modo que no Filho se manifeste a glória do Pai. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me tendes amor, cumprireis os meus mandamentos, e eu apelarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito para que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós é que o conheceis, porque permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ainda um pouco e o mundo já não me verá. Vós é que me vereis, pois eu vivo, e vós também haveis de viver. Nesse dia compreendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem recebe os meus mandamentos e os observa, esse é que me tem amor. E quem me tiver amor será amado por meu Pai, e eu o amarei e hei de manifestar-me a ele. Perguntou-lhe Judas, não os Iscariotes: Porque te hás de manifestar a nós e não te manifestarás ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me tem amor, há de guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos morada. Quem não me tem amor não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas é do Pai que me enviou. Fui-vos revelando estas coisas enquanto tenho permanecido convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará tudo e há de recordar-vos tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é como a dá o mundo que eu vos-la dou. Não se perturbe o vosso coração nem se acobarde. Ouvistes o que eu vos disse. Eu vou, mas voltarei a vós. Se me tivesseis amor, havíeis de alegrar-vos por eu ir para o Pai, pois o Pai é mais do que eu. Digo-vo-lo agora, antes que aconteça, para crerdes quando isso acontecer. Já não falarei muito convosco, pois está a chegar o dominador deste mundo. Ele nada pode contra mim, mas o mundo tem de saber que eu amo o Pai e atuo como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que não dá fruto em mim e poda o que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis purificados pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, que eu permaneço em vós. Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e seca. Esses são apanhados e lançados ao fogo e ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória do meu Pai, em que deis muito fruto e vos comporteis como meus discípulos. Assim como o Pai me tem amor, assim eu vos amo a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu, que tenho guardado os mandamentos do meu Pai, também permaneço no seu amor. Manifestei-vos estas coisas para que esteja em vós a minha alegria e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, visto que um servo não está ao corrente do que faz o seu senhor. Mas a vós chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi a vós e vos destinei a ir e a dar fruto, e fruto que permaneça. E assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. É isto o que vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, reparai que antes que a vós, me odiou a mim. Se viesseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como não vindes do mundo, pois fui eu que vos escolhi do meio do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é mais do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vos hão de perseguir a vós. Se cumpriram a minha palavra, também hão de cumprir a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa de mim, porque não reconhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse dirigido a palavra, não teriam culpa, mas agora não têm escusa do seu pecado. Quem me odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se diante deles eu não tivesse realizado obras que mais ninguém realizou, não teriam culpa. Mas agora, apesar de as verem, continuam a odiar-me a mim e ao meu Pai. Tinha, porém, de se cumprir a palavra que ficou escrita na sua lei. Odiaram-me sem razão. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, que procede do Pai e que eu vos hei de enviar da parte do Pai, ele dará testemunho a meu favor. E vós também haveis de dar testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Provérbios 6, 6-11. Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga, observa o seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem guia, nem capataz, nem mestre. No verão faz as suas provisões, no tempo da ceifa junta o seu alimento. Até quando dormirás tu, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Dormes um pouco, outro pouco dormitas, outro pouco cruzas as mãos para dormires. A indigência cai sobre ti como um salteador e a pobreza como um homem armado. Eu sou Alexandre Palma e sou Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa. No capítulo 13 do Evangelho de São João, podemos dizer que entramos na etapa derradeira do caminho do Evangelho de Jesus. Entramos em Jerusalém, estamos com Ele à mesa na ceia, com Ele desceremos à cidade, subiremos ao Calvário, entraremos no sepulcro. A ceia, em João, é peculiar a vários títulos. Ela é uma ceia onde se dá a recusa de Pedro a deixar que o Senhor Jesus seja Senhor à sua maneira. Como é possível que possa o Senhor lavar-me os pés? A ceia em João é também o lugar da traição de Judas. E ele bem sabia quem o ia entregar, diz o narrador.
A ceia em João é também prenúncio das negações de Pedro um pouco mais adiante no caminho de Jesus. Mas a singularidade da ceia de Jesus neste quarto evangelho é feita do gesto infinito do lava-pés. É uma ceia que não se alimenta de pão, mas é uma ceia que se banqueteia com o serviço. Lavar os pés, gesto de criados, de escravos, realizado por um rei. Um outro rei. É sinal do seu modo de ser e do seu modo de viver. Para Jesus, viver é dar-se. E não é apenas gesto único, mas gesto inaugural para ser continuado. Felizes sereis se o puserdes em prática. E ainda, dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, o façais também. E bem depressa, o mandamento novo passa do gesto à palavra. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O que outrora fora mãos disponíveis para servir, são agora palavras que iluminam o gesto. Reforçado, aliás, mais à frente, no capítulo 15, onde uma vez mais, para que não se perdesse este tesouro do Evangelho, Jesus regressa ao mandamento do amor e à escolha que Deus faz de nós para sermos no tempo, na história, no mundo, sinais, agentes deste seu amor que se faz serviço. Percebemos também que Jesus vive tudo isto como caminho. E tudo isto é a vida. A vida é caminho. Jesus sobe a Jerusalém, Jesus está em Jerusalém, sabendo que caminha do Pai. No princípio era o Verbo e o Verbo estava em Deus, para o Pai. Jesus sabe que caminha para o Pai. O Pai é, pois, esse lugar de que fala Jesus, desde sempre, desde a origem dos tempos, preparados para nós. Vou preparar-vos uma morada. Essa morada é o seio de amor e vida que Jesus conhece no Pai. Ele próprio se diz esse caminho. Ele próprio se diz a verdade do amor. Ele próprio se diz a vida do Pai. Eu sou caminho, verdade e vida. Jesus, o Pai e Jesus, totalmente identificados no ser e no existir, como o próprio Jesus diz de si. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E ainda, quem me vê, vê o Pai. E deste jogo infinito, desta dança entre Pai e Filho e Pai, não por acaso Jesus fala do Espírito, como promessa, como profecia, 3 vezes repetida, de um Espírito novo, de um Espírito Paráclito, de um Espírito Santo. É força de Deus para os discípulos, nos discípulos, de outrora, de agora. É força de Deus que nos faz não apenas conhecer o caminho, mas muito mais importante do que isso, nos faz efetivamente percorrê-lo. E porque, não raro, percebemos melhor com imagens do que com ideias, no capítulo 15, a alegoria da videira, é como que um pequeno, grande manual de instruções da vida e do discipulado de cristãos, onde se fala de raiz, de tronco, de frutos,
de enxertos, de podas, como que a dizer-nos, ou se calhar apenas a recordar-nos, que de tudo isto se faz a vida em Deus, porque tudo isto é caminho. Sendo em tudo isto decisivo um verbo que é caro a João e ao quarto Evangelho. Decisivo é permanecer. Permanecer em Cristo, permanecer no seu mandamento de amor, permanecer neste caminho. Essa é a porta de acesso a essa morada que é o Pai. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 103, um dia em que nos lembramos do quão importante é conhecer a palavra para a pormos em prática e para a amarmos. Um abraço em Cristo, até amanhã.